Você é muito feio, filho, misericórdia. A sua mãe é uma desgraçada, mas se tem alguma coisa que eu concordo com ela, é em ter jogado você de uma árvore com 1000 metros de altura. Ou melhor, bem mais de 1000 metros de altura. Porque você é muito horrível, cara. Ela tá totalmente... Oi, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza, cara? Olha que surpresa vocês aqui. Que capítulo maravilhoso. E, pois é, eu tô com o mouse na mão, porque aí, ó... Tecnologia! É, Claveri, One Piece nesse canal? Que coisa One Piece nesse canal, irmão? Eu estou incomodado em não fazer vídeo dessa obra maravilhosa, porque tá muito bom, irmão. Ah, mas não vai pegar view. Dane-se. Eu só não posso ficar sem falar disso. Disso não, né? Porque acho que ninguém se importa com a história de capa do Yamato. Mas agora no que importa de verdade, Dory e Brogy crianças. E mais pra frente no capítulo a gente vê também, por mais que o Harold sempre foi um desgraçado durante a infância, e até ele conhecer a nossa amiga que vai aparecer daqui a pouco, o Dory e o Brogy, que eram amigos deles e conviviam juntos ali, eles sempre gostaram dos humanos e sempre foram amigáveis. Então, a gente tem uma certa diferença aí de personalidade entre os três. Porém, ainda assim, eles são muito amigos. E isso é sinistro, mano. A gente vê o Harold melecando um tubarão. Cinema. Então, finalmente, vemos ao ponto central do capítulo, que é a aparição da nossa querida amiga Ida. E mais pra frente no capítulo, a gente vai ter a volta. Então, esperem um pouquinho. A gente vê aqui que temos uma giganta, essa tal de Ida, que está presa, escravizada em um reino humano, sendo usada ali como uma peça de circo. E aí, o rei Harold vê isso, fica extremamente bolado, porque estão usando um gigante como uma peça de teatro, estão humilhando a raça gigante. Ele vai lá e faz o quê? O que ele sabe fazer de melhor. Ele joga futebol na ilha da mulher lá, e então ele salva ela, tira ela, leva pro navio. Mas algo muito interessante que eu quero comentar aqui: finalmente temos uma mulher que não é a Nami. Finalmente uma mulher que não é a versão 83.0 remasterizado da Nami. Tem traços diferentes, olha só, cara. Oda tá diferente, não temos uma Nami 3.0 27 48 12. E depois de ser salva, entre aspas, ela vai lá e dá um tapão na cara do Harold, porque, né, não era nada disso. Ela explica que, na verdade, ela tava à beira da morte e os caras da ilha foram lá, salvaram ela, deram comida, deram tudo que ela precisava e ainda deram um emprego. Então ela estava de boa vontade ali. Ela não estava sendo escravizada. Harold apanha mais um pouquinho. Fazer o quê? É a vida. E ainda toma uma lição de moral de que os gigantes, eles não são melhores que os humanos e é todo mundo igual. E aqui é onde começa a gente ver que o Harold, ele é muito gado, né? Porque a gente tem um Harold que é mimado desde a infância, um rei aos 15 anos de idade ali dos gigantes, no caso, que sempre teve tudo que queria, destruía todos os reinos que queria, porque ele é o rei e, além disso, ele é um gigante ancestral muito maior que os outros, muito mais forte que os outros, e o cara, ele é mimado e mesmo assim ele está sendo molestado mentalmente por uma mulher. E eu sei que isso parece muito machista de falar, mas pra um cara igual o Harold, eu acho que é de se imaginar que ele era machista, né? Mas aparentemente não, ele é gado mesmo, é o Sanji com chifres. Sanji corno? Isso foi tão extremo que no capítulo passado, irmão, no final do capítulo passado, a gente tinha o Harold, que era comparado ao anticristo, chegando numa cidade e tiro de meta, pô. Sim. Tiro de meta no prédio e dane-se quem tá morando lá, fi. Só mata todo mundo. Pra então, uma mulher chegar e conseguir fazer ele literalmente se ajoelhar e pedir perdão ao rei da cidade que ele destruiu. Enfim, Harold gado confirmado, Oda gênio. Além de a gente ver aqui os outros piratas gigantes se enturmando com a galera, até porque, né, os outros piratas não são tão arrombados quanto o Harold. A gente vê que o próprio Harold, depois de aceitar que os humanos não são tão arrombados assim, eles são iguais aos gigantes, ele começa a interagir aqui com os humanos, e então a gente tem isso aqui é cinema. A gente tem um Harold dançando ali junto com a rapaziada e o Harold fazendo a pose do Nika. E, cara, o que o Oda faz aqui, essa transição do Harold arrombado pro Harold bonzinho, é muito legal, mano. É, novamente, né, o Oda, como sempre, dando um show de storytelling. A gente tem aqui uma transição muito natural, muito gostosa de se acompanhar, do Harold começando aqui a ficar um pouco mais coração mole com os humanos. Então a gente tem o Harold aqui, ó, ajudando algumas tribos que parecem até os Xandias, mano. Quando eu olhei assim, eu achei que era os caras lá de Xandia, porque, sei lá, as tatuagens me remeteram muito. Ele conversando com a Ida, ele ficou tão fixado na Ida que ele nem viu a volta. Parei. E a gente tem aqui umas cenas dele virando um rei decente, querendo fazer acordos políticos e melhorar o seu país, né? Ter mais conhecimento, ter mais cultura, compartilhar conhecimentos e receber conhecimentos. E olha aqui, ó. Um foi brutalmente molestado pela Big Mom e o outro, eu tenho certeza que o outro é um traidor de merda. Esse cara aqui, ó. Eu acho que meu dedo tá pegando certinho nele, ó. Esse cara aqui, ele é um arrombado, traidor, safado. Escuta o que eu tô falando. Olha a cara de safado dele, mano.
Escuta o que eu tô falando. A gente tem o Harold aqui indo efetivamente em expedições para ter mais contato com os humanos e fazer acordos com outras nações e tal, o que é muito legal de se ver. E isso aqui prova cada vez mais que não, mano. O Harold não era um arrombado que o Loki precisou matar e que, na verdade, ele era sim um rei muito bom, porque tinha ainda aquelas uvas de será que o Harold era realmente um rei muito bom ou era tudo algo meio conspiracional? Não. Ele realmente era um rei muito bom e armaram alguma coisa contra ele. A gente tem o Hajirudin lá sendo finalmente, mas como a Ida não tem sangue bom, entre aspas, o Harold não pode casar com ela e assumir ali ela como rainha e o Harold como príncipe. E esses caras, mano, esses caras aqui, eles me fazem pensar muito, porque, mano, se o Harold, ele é o rei, em tese, ele deveria ser a autoridade máxima. Então ele deveria fazer o que ele bem entender. Mas se tem esses anciões aqui, ó, que podem mandar e impedir com que ele escolha com quem ele vai se casar. Então esses caras têm uma autoridade maior do que a do rei. E quem teria uma autoridade maior do que a do rei de Elbaf? Possivelmente eles moram lá na terceira parte de Elbaf. A gente tem o submundo, a gente tem a parte do meio ali, que é o reino que a gente conhece, e a gente tem uma terceira parte que a gente ainda não conhece. Eu esqueci o nome. Mas se remete a algo mais divino, algo um pouco mais dos deuses, entre aspas. Talvez é lá onde fiquem esses caras aqui, que são anciões mais importantes, que vivem no topo de Elbaf lá como se eles fossem os deuses, entre aspas, enquanto a gente tem o Harold que comanda o reino de Elbaf, no caso, o meio ali, possivelmente algo do tipo, mas a gente ainda não tem nada sobre eles, então vamos passar. De qualquer forma, a Ida aceita tranquilamente, ela não fica bolada nem nada do tipo, ela só aceita viver numa vila separada, que é do Harold. Olha o Hajirudin, que bonitinho. E finalmente, a volta aparece, irmão, e pois é, se o Oda nos orgulhou trazendo uma mulher aqui, que não é a Nami, que a gente teve no início do capítulo, mais pra trás ele se mostrou ser Eiichiro Oda de verdade e não um clone, porque temos aqui a Nami versão 84 remasterizada. E, mano, que ódio dessa vagabunda. Novamente, os anciões estão aqui, né? Porque eles escolheram quem que o Harold ia se casar. Eles que escolheram a Volta. Eu não lembro o nome dela. Vou chamar de Volta. E a Volta já me dá muita raiva, mano. Porque ela tem essa cara de manipuladora, desgraçada, sabe? E aqui ela tentando se mostrar que tá apaixonada. Mano, que raiva dessa mulher, velho. E olha que eu ainda nem cheguei na parte final do capítulo, que dá ainda mais raiva. Esse cavalo é muito da hora, porque eu não sei exatamente qual é o nome do cavalo, mas eu lembro de ter visto coisas da mitologia nórdica que o Odin, ele tem um cavalo que tem 8 patas. Então, aqui, novamente, o Oda fazendo esse paralelo entre o Harold e o Odin, pai do Loki de One Piece, pai do Loki da mitologia nórdica. Então, o cavalo é maneiro. Maneiro, mas esquisito, na real, né, man? Olha o tamanho desse cavalo, mano. O cavalo, ele é maior do que o rei Harold, ou seja, é um cavalo, um tamanho de um gigante ancestral, 8 patas, sinistrão. E será que tem mais animais nesse porte, assim, em Elbaf? Seria muito interessante de se ver, inclusive. Olha essa vagabunda querendo ouro, gananciosa. Aqui temos algo muito interessante. A gente tem um narrador falando sobre o fato de, há cerca de 70 anos atrás, ser muito mais complicado fazer o intercâmbio entre ilhas. E ele não fala que, ele não faz a comparação direta de que no passado era mais difícil do que hoje em dia. Mas ele deixa claro de que era muito complicado de fazer essas viagens, assim, entre ilhas no passado. O que hoje em dia não é. A gente vê um monte de pirata navegando entre as ilhas e tal, usando os poses. E aí, aqui eu fico pensando, primeiramente eu pensei, será que é porque naquela época ainda não existia a tecnologia dos poses, né? Do log pose, do eternal pose, mas depois eu parei pra pensar e isso não faz muito sentido também. Porque aqui a gente tem uma fala, ó, tá escrito ali que é devido à selvageria do mar. Não tá falando que é difícil porque a gente não tem direção pra onde ir. Tá falando que o mar era muito selvagem. Pode sim ter a ver com os poses, porque ele pode considerar a selvageria do mar como, no caso, você não sabe pra onde você tá indo, porque o mar ele muda de direção e aí não existiam os poses, então você não tem direção, você só naufraga. Como também pode ser que existiam os poses, você sabe pra onde você está indo, mas o mar era muito mais selvagem. E aí, o que será que deixou o mar um pouco mais calmo? Pode ser alguma coisa relacionada a Imu, talvez algo relacionado ao século perdido, não sabemos. Mas pode ser também a questão do pose, que a gente tem o Harold dando uma dica sobre a galera poder se guiar uma estrela que nunca muda de posição, uma estrela ao norte chamada Polestar. É um extra também que mostra que os gigantes eram muito experientes em navegação, eles tinham técnicas avançadas de navegação. Aqui a gente tem uma parte legal do Harold falando que ele conheceu ali o rei Neptune, na época que ele nasceu, né, que é o sereio lá, pai da Shirahoshi. Então a gente tem a vagabunda dando a luz ao bebê. Ela pede para ver o rosto do bebê. Então Loki, assim, realmente, se você pega um neném e olha a cara dessa desgraça, assusta. Mas agora, você pega o neném e literalmente
É complicado, né? É complicado. Merda de mãe é essa? A gente tem a volta aqui extremamente retardada, maluca, com o seu próprio filho, falando que a criança está amaldiçoada, que a criança é um monstro. A gente tem uma descrição muito triste, cara, que as mãozinhas daquele pobre neném nunca sentiram um calor de outras mãos. Putz, grila. Pega forte, mano. Tadinho do Loki. Se começou assim o flashback, eu acho que só tem mais desgraça pela vida do Loki até a gente chegar no ponto que ele tá acorrentado lá no final do submundo, atualmente, no caso. Mas a gente tem o Loki aqui, ó, em queda livre no submundo. A gente já tem aqui um feito absurdo que o Loki realmente é diferenciado, porque o Loki, literalmente, recém-nascido, menos de 24 horas de idade, foi arremessado no submundo e tá vivo. Surreal. Tem esse final de página aqui que me dá raiva da rainha falando que isso nunca aconteceu. É pros guardas fingir que o neném já nasceu morto. Enfim, a gente sabe que essa história vai cair por terra porque a gente já teve flashback ali do Harold com o Loki. Então o Loki ele vai conseguir voltar pro reino, ele vai ter uma infância não normal, eu acho, mas ele vai ter uma infância ali com o pai dele. Porém, cara, isso aqui é sinistro, mano. Loki, neném, na merda, já tô sangrando, todo ferrado, escalando a árvore Adão. A Yggdrasil, chame como quiser. Mano, surreal. One Piece cinema. E a gente tem aqui a vagabunda ficando doente. Se ferrou, bem feito, otária. Faz o L. O Harold, coitado, tá numa viagem, ele nem sabe o que tá acontecendo. E o que me deixou mais triste, mano, essa vagabunda, ela conseguiu fazer com que Elbaf acreditasse que o Loki, por causa dos olhos dele, era amaldiçoado. Então, a partir dali, toda a desgraça que acontece em Elbaf é caída sobre a maldição de Loki. Maluco. Vai ser muito interessante como o Oda vai tratar uma criança ali, né? O Loki criança, crescendo com esse fardo de ser o culpado por toda a desgraça da ilha. Cara, que personagem absurdo é o Loki. Eu já considerava o Loki um personagem bem desenvolvido só com o que foi apresentado dele no presente, com essa personalidade de brutal e tal, mas tendo essa personalidade um pouco mais mole com a moça, que é a mina do Dendemushi lá, ou o homem, não dá pra saber, que fala com ele no submundo. Aquilo já mostrou que o Loki, ele tem sim mais camadas, e agora a gente vendo esse flashback, a gente vai aprofundar ainda mais nessa personalidade do Loki. E, irmão, o Oda, cara, eu confio no Oda 100%. Não falar assim, tá venerando o cara, né? Lógico, ele é humano, ele pode errar. Mas a essa altura do campeonato, você duvidar das capacidades do Oda desenvolver um personagem Irmão, para de ler One Piece, né, cara? Eu estou ansiosíssimo pra ver o desenvolvimento do Loki nos próximos capítulos. Vamos ver o que o Oda vai fazer, vai ser muito da hora. E bom, eu esqueci de pedir isso no início do vídeo, mas é vídeo que não é de Jujutsu, o canal ele é principalmente de Jujutsu. Eu quero começar a falar de outros animes, porque eu gosto muito de One Piece, por exemplo, eu quero falar de One Piece também, e outros animes, Jojo, enfim. Então, cara, você que tá assistindo esse vídeo aqui, você gosta, você quer ver outros conteúdos também, vou te pedir pra dar um like nesse vídeo, fazer qualquer comentário, e se você tiver no celular, pra hypar o vídeo aí embaixo também. A gente tendo esse engajamento maior, o YouTube vai entender que os vídeos que não são de Jujutsu aqui do canal também são bons e vai recomendar. Então, por favor, se você gosta desse estilo de conteúdo, se você quer ver mais coisas além de Jujutsu, dá uma moral com esse engajamento aí. Eu sei que vocês são brabos. E obrigado também, Pensador Modesto, membro brabo do canal. Você é muito da hora, irmão. Eu te amo. Considere virar membro também, apoiar o canal aí por R$8. É um valor baixo, é uma coquinha, um salgado que você poupa ali no mês e você vai estar me ajudando demais. Vai ter acesso antecipado a vídeos, vai aparecer aqui no muralzinho. Eu tô pensando também em fazer algo tipo uma competição, que a gente vai ter pontos ali pros membros. Enfim, é algo mais pra frente, talvez mês que vem ainda. Mas considere virar membro, tamo junto, rapaziada. E ó, se tu ainda não viu como seria o mundo de Jujutsu Kaisen caso o Toji tivesse sobrevivido, matado o Gojo e sobrevivido àquela batalha, continuado até os dias atuais, clica no card final aí que você vai se amarrar.